Mais Saúde, o programa é Saúde da Terceira Via, entrevistando a doutora Suzane Ferreira, professora de otorrino da nossa Faculdade de Medicina de Campos. Doutora Suzane, muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. E nós vamos abordar hoje, aproveitando a sua presença especializada, um tema que interessa a todos os nossos telespectadores a partir dessa época do ano. E eu gostaria que a senhora começasse nos falando a diferença entre gripe e resfriado. Sim, normalmente as pessoas confundem muito, né? Gripe, estou gripado, estou resfriado, mas realmente é difícil de reconhecer para quem não tem conhecimento médico. Mas assim, falando de uma forma mais abrangente para as pessoas que não têm conhecimento em medicina entenderem mais ou menos, vamos dizer que a gripe é um estado que atinge o corpo inteiro. Ele atinge tanto a parte respiratória como a parte sistêmica que a gente fala, que é o resto do corpo, né? Então, normalmente os sintomas são mais intensos na gripe do que no resfriado. Na gripe, normalmente, além dos sintomas respiratórios, que são nariz entupido, congestão nasal, né? Secreção pelo nariz, tosse, espirros, coceira nos olhos, dores de garganta. Além disso tudo, a gripe ainda tem sintomas sistêmicos, como febre alta, normalmente é alta, dores pelo corpo, mialgia, né, dores musculares, dores nas articulações, e costuma ter um quadro de prostração também mais intenso do que o resfriado. O resfriado não, normalmente dá uma febre um pouco mais baixa, uma febrícula que a gente fala, que não passa de 38 graus, e normalmente os sintomas são mais brandos, né? Não tem esses sintomas corporais de dor no corpo, de prostração tão intensos quanto o quadro gripal, né? No resfriado, os incômodos são menores e localizados. Exatamente. A gripe derruba. A gripe derruba. O resfriado nos deixa seguir trabalhando, seguir passeando, seguindo uma vida razoavelmente normal. Normalmente não são tão incapacitantes os sintomas do resfriado, né? Mas assim, é bom também saber o seguinte: o resfriado é causado por organismos diferentes da gripe, do estado gripal, né? O resfriado tem vários vírus que podem causá-lo. Uma série de vírus. E a gripe, o quadro gripal, tem um vírus que é o que a gente chama de influenza, que está na moda aí, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Pelo menos do influenza A, H1N1 e tal. Então, é importante a gente saber isso por conta da vacina, né? Claro. Então, quando a gente está vacinando contra a gripe, normalmente nós não estamos vacinando contra os vírus do resfriado. Então, a pessoa que está vacinada contra a gripe, ela pode ter resfriado, porque não são os mesmos micro-organismos que causam gripe e resfriado. E muitas vezes isso confunde os pacientes na medida em que, ao se vacinarem contra a gripe e adquirirem o resfriado, acreditam que a vacinação da gripe não tenha sido eficaz. Isso, exato. E não é verdade. E isso, não é né? verdade. É Exatamente. que a vacinação para a gripe protege contra um determinado vírus que a doutora especificou, não é? O influenza, o H1N1, e o resfriado é causado por diversos outros vírus que não estão incluídos na vacina da gripe. Exatamente, exatamente. Agora, doutora Suzane, uma coisa que sempre nos perguntam: como nós identificamos que o paciente esteja afetado pelo H1N1? Bom, o H1N1 é um tipo de influenza, né? Influenza A. E o H1N1, normalmente, ele tem sintomas ainda mais intensos. Então, é aquela pessoa que, além de estar com sintomas da gripe, que eu já falei, que é a febre alta, que é a mialgia, que é a dores pelo corpo, dores pelas articulações, além dos sintomas respiratórios, são pessoas que começam a apresentar sintomas de gravidade. Por exemplo, falta de ar e queda de pressão, né? Falta de ar e a pressão começa a cair. Então, essas pessoas com um quadro de gravidade, elas têm necessariamente que procurar um serviço médico para atendê-las.
E as pessoas que têm problemas de saúde crônicos, como imunodeficiências, doenças crônicas, doenças renais crônicas, doenças hepáticas crônicas, bronquite, asma, doenças respiratórias crônicas, essas pessoas, mesmo com a gripe sem sintomas de gravidade, também devem procurar o serviço médico, porque elas têm mais chance de ter complicações desse quadro gripal, né? Então, assim, pessoas saudáveis com sintomas de falta de ar por causa de uma gripe, procurar serviço médico. Pessoas com doenças crônicas, mesmo sem sintomas de gravidade, devem procurar serviço médico. Claro. Então, a vacinação contra a gripe não protege contra os resfriados? Não protege contra os resfriados. Perfeito. Uma segunda pergunta que eu queria fazer à doutora Suzana, aproveitando a sua presença aqui. Que cuidados os nossos pacientes devem ter para evitar o contágio com o H1N1? Uma vez que nem toda a população será vacinada. Certo. Serão vacinados alguns grupos. Que grupos serão vacinados, doutora Suzane? E quais os cuidados gerais que nós devemos ter e recomendar aos nossos pacientes com relação ao H1N1? Então, os grupos vacinados são, primeiro, os profissionais de saúde que lidam diretamente com isso. E, dentre a população geral, tem aí as pessoas com mais de 60 anos, que são mais propensas a ter complicações, né? As gestantes, as crianças com menos de 5 anos, que também são mais propensas, e as pessoas com doenças crônicas, como eu falei anteriormente, que são as pessoas que têm asma, bronquite, ou que apresentam uma doença renal crônica, ou que estão em tratamento, por exemplo, para uma neoplasia, para um câncer, estão fazendo quimioterapia, precisam fazer vacinação também. Pessoas que têm alguma deficiência da imunidade precisam ser vacinadas. Os diabéticos devem ser vacinados? Diabéticos também, faz parte das doenças crônicas. Também Isso. faz parte das doenças crônicas. Estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco com a doutora Suzane Ferreira, médica, professora da Faculdade de Medicina de Otorrino e que está nos trazendo ensinamentos práticos e com uma didática excelente sobre gripes e resfriados. Um cafezinho, um copo d'água e já voltamos para o segundo bloco.